Então, irmão, está ao seu lado, assim, diga, não durma, irmão. Preste atenção, viu? Eu estou vendo ele cochilando aí, eu vou prestar atenção. Bom? Tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Todas as vezes que nós vamos tratar das coisas espirituais, dois caminhos, né, nos vão ser apresentados: o da vida e o da morte, da bênção e o da maldição. Deus fala para nós escolhermos o caminho da vida, né? E o maligno sabe disso. E às vezes as pessoas, né, como Marta acabou de falar, é interessante porque quando nós vamos tratar das coisas de Deus, acontecem duas coisas conosco. Quando nós vamos ouvir as coisas de nosso Senhor, dependendo do locutor ou daquele que está, né, do palestrante ou daquele que está fazendo a partilha, né? Se for a voz como a minha, as pessoas vão dormir mesmo. Que a minha voz é muito nasal, né? Muito mesmo. E eu treinei para isso, porque como deficiente auditivo, eu falava gritando. Então a minha voz era muito agressiva. Depois de anos eu aprendi a cuidar da minha voz, do volume, né, para cima ou para baixo, né? Eu moro num convento, e no convento a gente, Heron sabe, Marta, Hickman sabe, alguns de vocês sabem. No convento a gente não tem barulho. O tempo todo é silêncio. Inclusive quando se fala do grande silêncio, né, ontem como na noite, depois que nós rezamos completas, e que, né, o hebdomadário do dia, da semana fala assim, olha, que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Não se fala mais. Até na hora do café da manhã, quando ele dá a bênção no café da manhã. Não falamos. E se por acaso ouvir uma necessidade, é o mais baixo possível, o necessário e nada mais. Porque a partir daí Deus vai fazer as suas locuções mais intensas e vai cuidar de nós durante todo o nosso repouso. Mas isso não seria só para nós, por exemplo, religiosos, religiosas. Seria para todo batizado. Né? Quando a Clarice, benção mãe, benção pai, encerrou o dia dela. Os filhos de vocês, ou vocês ao desejarem, né? Boa noite, durmam com Deus. Ali deveria cessar. Mas, infelizmente, né, a, a, a educação familiar ela foi se perdendo com o tempo. Tanto que alguns filhos, netos, hoje não pedem mais a bênção. Né? E isso é destruidor de uma família, a longo prazo. Então, duas coisas vão acontecer. Ou a gente vai ficar em estado de repouso, vai ficar sonolento mesmo. Vocês já viram, gente? Quando a pessoa começa a rezar o texto, acontece dela ficar igual o jacaré, né? Abrindo a boca. Ininterruptamente. Pode ser, porque naquele momento Deus está dando uma graça particular para a pessoa, de descansar a pessoa. Lembra de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu insisto nisso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. A oração tem essa propriedade de relaxar a pessoa, de descansar a pessoa. Mas aí entra aquilo que a Mariângela falou, também colocou para nós. Começou a abrir boca demais. Eu costumo dizer até 7 vezes. Passou de 7 vezes, você possa saber, vocês podem saber, é batalha espiritual. E não é pietismo da parte do freio, não, é batalha espiritual mesmo. Né? 4 são as formas que o maligno vai nos tentar, ou vai nos tentar tirar da presença de Deus. Primeiro é a tentação. Né? Porque a tentação ela tem a propriedade de nos tirar de nós mesmos ou voltar
a nós mesmos, para nós mesmos de uma forma tão egoísta que a gente esquece dos outros. Ou tira, ou faz a gente se prender a nós mesmos. Tentação. Depois a distração. Na oração, então, isso é um veneno para nós. Na missa, nossa Senhora. A gente, ao invés de olhar para o Cristo, olha para os outros. Inclusive, um defeito gravíssimo nosso, depois da comunhão, qual que seria a atitude nossa? Baixar a cabeça e ficar. Na hora que o padre falar, oremos, aí abre os olhinhos e... Mas não, tem gente que termina de comungar, fica ali um minuto e pouco, tá ainda a música de comunhão e tudo, aí acabou. Distração, que está ligada à dispersão. A pessoa se dispersa. Aí depois vem o cansaço. Não sei se vocês já experimentaram, depois de uma semana inteira de oração, depois de uma semana inteirinha de batalha mesmo, aí você chega no sábado, no domingo, você está exausto, Nós estamos exaustos. Parece que a oração da gente fez a gente mais cansar do que descansar. Aí depois, por último, o maligno vai fazer a gente ficar inconstante. Tentação, distração, cansaço, inconstância. A gente fica intermitente. Por isso que eu usei esse termo no início da nossa partilha. Por exemplo, quem chega na missa uma vez ou duas, por estar cuidando de alguém, ou por N fatores, uma vez, duas, no mês, às vezes, no mês, atrasado na missa, tudo bem, a gente entende. Mas se isso, todo domingo acontece isso, depois a pessoa vai entender a voz de Deus, ou vai escutar o que Deus fala com intermitência. Mas a intermitência quem criou? Foi Deus? Deus fala de forma intermitente? Fala. Seu som ecoa e se espalha em toda a terra. Aí o salmista, de forma tão bonita, uma palavra Deus falou, duas ouvi. Então pedir a Deus, a graça, de não deixar, às vezes, a nossa distração, cansaço, a nossa inconstância nos impedir de caminhar na direção de Jesus. Tudo bem. A voz do Frei é cansativa mesmo. Vocês vão dormir daqui a pouco. Tá? Cochilar um pouquinho, faz mal não. Tá? Mas cuidado com o cochilo. Tá? Cuidado com o cochilo. Nós paramos aí no quarto parágrafo, terceiro para ser mais exato, mas vamos para o quarto. Olha só. Eis a pedagogia divina, de que o Senhor sempre se serve para converter totalmente a si o coração do homem, para levar a termo sua purificação antes de introduzi-lo na terra prometida. A união beatífica do céu, que começa neste mundo pela fé, e o amor livre de toda escória, de tudo aquilo que é empecilho para nós irmos na direção de Deus. Pergunta: o que nós temos na nossa vida que está nos impedindo de fazer a nossa oração, de nos encaminhar para Deus? Todos nós temos alguma coisa. Essa semana eu já descobri o que está me impedindo de fazer a minha oração e de caminhar na frente, na direção de nosso Senhor. Eu já fiz a proposta de tirar e já tirei. Mas o que na vida de vocês tem aparecido ou está acontecendo que tem impedido vocês de caminhar na direção de nosso Senhor? O clima do deserto é de total solidão. O clima é de privação. Mas justamente por isso facilita o encontro com Deus. Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Para encontrar o Senhor,
há de decidir-se a alma ao êxodo através do deserto. Deve sair de tudo o que a liga à terra, e mais ainda a si mesma, ao seu amor próprio, ao seu egoísmo, à sua mediocridade. Há de aceitar a amarga solidão interior, onde não há consolações humanas nem divinas, e assim perseverar, favorecendo a ação da graça que visa libertá-la, purificá-la, dispô-la ao encontro com Deus. Isso é muito sério, porque Santa Teresa, ela chega num momento da vida dela, e São João da Cruz também, e Santa Teresinha, que eles dizem, olha, eu não sei o que o Senhor quer fazer de mim e comigo, mas o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. A partir de agora, aquilo que eu disse na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, de fato eu quero viver essa expressão. Se o Senhor quiser me dar consolação, o Senhor me dê. Se o Senhor quiser me dar desolação, me dê também. E que o Senhor veja no meu coração essa disposição, essa docilidade para aceitar aquilo que o Senhor me der. Porque nós somos rebeldes por natureza. As coisas do mundo, abrindo um parêntese rápido, as coisas do mundo nós acolhemos, não aceitamos. Né? A gente acolhe aquilo que acontecer sendo coisa do mundo. Agora, se for coisa de nosso Senhor, a gente aceita, e aceita de bom grado. Né? Jesus, nosso Senhor, ele aprendeu isso de tal forma com a Virgem Maria, né, que a palavra dele no Jardim das Oliveiras, por exemplo, é um ecoar daquilo que a Virgem Maria disse na Anunciação. Lembra da Anunciação? O anjo aparece e olha só que coisa linda, né? A gente nem imagina isso. Mas quando a gente vai estudar os textos sagrados, é impressionante. Quando a Virgem Maria disse, o anjo anuncia a ela, né, que ela vai ser mãe de Nosso Senhor, o anjo chega, né, e se depara com uma situação inusitada. Deixa eu tentar traduzir isso de forma objetiva. O anjo chega, ele vai conversar com uma humana, com uma mulher que foi escolhida por Deus como os profetas. Mas quando ele chega diante da Virgem Maria, ele fala assim, não, ave cheia de graça. A expressão é de assombro. Para um anjo. Ele falou assim, não, ela é humana, mas como é que ela está plena de graça desse jeito? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí na hora que ele faz a anunciação, e é bonito o diálogo, né? Ele fala que ela irá ser mãe de nosso Senhor, né? Aí ela fala assim, mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? E é bonito como de Maria, não é uma indagação, como nós perguntamos, né? Para quê? Por que o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Não é o porquê, é o para quê. Né? Porque Deus jamais deixará acontecer alguma coisa na vida nossa, se não for para a nossa santificação, para a nossa edificação e para a nossa redenção. Deus nunca vai deixar acontecer nada na nossa vida se não for para essas três funções. Né? Redimir, resgatar, salvar. Aí a Virgem Maria ouve do anjo, né, que ela vai ser mãe do Senhor, né, e que a partir daí muitas pessoas vão chamar ela de bem-aventurada, mas ela sabe que se muitos vão chamar de bem-aventurada, outros vão dizer também o seu contrário, né? Mas ela enche o coração dela e diz o quê? Faça-se segundo a sua palavra. Aí, olha só, um momento de graça absoluta. Mas também no momento da graça absoluta, que envolve a nossa salvação, o que Cristo diz no Jardim das Oliveiras? Num primeiro momento, a dor é tamanha, a ausência de Deus é tamanha, é tão grande, que ele fala o quê? Olha só. Todavia, ele fez ecoar a voz da mãe dele. Ele aprendeu. A gente abre a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2.
né? Ele aprendeu o que significa a obediência. E aprendeu mesmo, aprendeu da mãe dele e de São José. Então, quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós vamos rezar na missa, faça-se a sua vontade, nós estamos assinando um contrato. É como se fosse uma folha em branco. É como se você estivesse dizendo para Deus naquele momento, cada um de vocês, que Deus pode fazer o que quiser da sua vida. Só que na hora que Deus começa a fazer aquilo que Ele quer fazer para a nossa santificação, qual que é a nossa atitude? Rebeldia. Nós somos rebeldes. O pecado colocou uma instância de rebeldia em nós, em todos nós, sem exceção. Tanto que a gente começa a fugir do sofrimento, fugir das coisas que nos trazem sofrimento. Sabendo que, como nós ouvimos aqui, né, Deus quer nos purificar e nos dispor para o encontro, para o abandono. Porque tira-se de nós todas as certezas, toda a segurança. Eu costumo dizer, eu não gosto dessa comparação, já disse para vocês, lá em Belo Horizonte eu acompanho sobretudo a área da oncologia. E toda vez que eu vou na área da oncologia, no Hospital Horizonte, eu saio meio desbaratinado com algumas coisas. Porque ali a gente vê situações de uma fé pura, verdadeira, mas a gente vê também situações de desespero. E que eu começo a me questionar. Como é que eu estou vivendo a minha fé? Porque se eu estiver de fato vivendo a minha fé, eu vou entrar e vou sair sem nenhum transtorno na cabeça, sem nenhuma questão, porque Deus está permitindo ou não tamanho sofrimento. Agora, se eu não tiver com a minha vida espiritual em dia, eu vou questionar a ação de Deus. Eu vou questionar. Né? Então, o convite que nós recebemos também, agora essa parte da manhã, e depois em preparação para a tarde, é justamente esse abandono, esse desapego de si mesmo, né? Porque senão a gente cai na mediocridade, a gente fica no meio, né? Esse é o problema. Nós temos, infelizmente, uma corrente dentro da nossa igreja, inclusive eu escuto assim, várias confissões, as pessoas falando assim, Frei, a gente tem que ser equilibrado, na nossa vida nós temos que ser equilibrado, a gente deve buscar o meio termo em tudo. De onde está vindo esse meio termo? Nós temos que encontrar equilíbrio, eles associam equilíbrio, harmonia, com o mesotermo aristotélico. Para Aristóteles, a virtude está no meio. Para nós que somos cristãos, a virtude está em quem? Em Cristo. A virtude não está no meio. Que o seu sim seja sim, e o seu não seja não. Não tem meio termo para nós. Ou nós buscamos o Cristo e colocamos o Cristo como centro, mesmo a partir da nossa fraqueza, e nós vamos ver isso embaixo aqui, ou nós nos perdemos. O meio termo no Apocalipse é visto como vômito. Vômito. E não tem sensação pior, gente, do que a do vômito. Que a gente joga para fora aquilo que está fazendo mal a gente e depois a gente fica com aquele pigarro na garganta. Pode chupar bala, pastilha Valda, pode fazer o que quiser, lavar a boca com Cepacol, o dia inteiro e outro dia a gente fica com aquela coisa ruim presa em nós. Força do pecado em nós. Meio termo. É o equilíbrio que alguns estão buscando aí. Alguns de nós, inclusive, tomara que dentro do grupo Terebinto não tenha isso, esses grupinhos esotéricos que gostam de acender um incensozinho dentro de casa, né, colocar umas guirlandinhas penduradas, né? E aí eu digo, gente, todo desequilíbrio para mim demanda uma falta. E essa falta é de Deus. Então, eu vejo muito desequilíbrio, coisas excessivas para mais ou para menos, né? Então, eu consigo pensar, são os excessos. As coisas são muito excessivas. Então, ou para mais ou para menos. Eu falo que o equilíbrio ele vem de Deus. Deus e a igreja é equilibrada. Qual é o nosso norte? O que a gente tem que mirar? A igreja tem o próprio Cristo, porque ele é o Senhor. Se a igreja erra, a igreja vai igreja. Mas aí sempre, como é que é seu nome? Eu esqueci. Rosane, né? Tem que entender. Hã? Rosani. Rosani.
tem que entender uma coisa. Olha só, Jesus, para sanar essa questão do mais e do menos, na oração do Pai Nosso, ele quer traduzir, né, a síntese disso que você perguntou na oração do Pai Nosso. Por que o pão nosso de cada dia? Não o pão de ontem nem de amanhã. O necessário, a palavra é necessário. O que passar do necessário é motivo de briga, de contenda, de ciúme, de inveja, de divisão, de morte, de maltrato. Tudo que for em excesso, tudo que vocês, nós tivermos em excesso na nossa vida, não vem de Deus. Tanto que quando fazia chover um maná, por exemplo, né, tinha que guardar para o dia. Porque se guardasse, alimentar para o dia. Porque se guardasse para o dia seguinte, acontecia o quê? Estragava, apodrecia. Porque alguns, dentro dessa situação de rebeldia que o pecado coloca em nós, eles começariam a guardar, acumular. E se faltasse para uma família, eles poderiam negociar as coisas sagradas. Ou fazer coisas que não deviam. Então, o pão nosso de cada dia, nem mais, nem menos, o necessário. Busca Deus em primeiro lugar e tudo vos será dado por acréscimo. Se Cristo estiver no centro, aconteça o que acontecer. Tem Carmelo nosso, por exemplo, que, assim, diante de uma iminente crise de fome, elas não tinham dinheiro, não tinha nada, elas falam, não, nós vamos dobrar o joelho, colocar o joelho no chão, que Deus prometeu cuidar de nós e vai cuidar. Elas começavam a rezar, alguém encostava um carro, oi, irmã, nós recebemos isso aqui lá em casa, né, e lá em casa tem demais, nós trouxemos para a senhora. Aí, daí a pouco, vai brotando pessoas trazendo coisas para o Carmelo. Sabe? Aí, para nós é um tapa na cara, porque nós, homens, e eu falo mesmo com muito carinho, nós não temos ainda, como deveríamos ter, a confiança das nossas monjas. É por isso que a gente fica patinando ainda em algumas coisas. Quando a gente abre o livro dos Santos do Carmelo, a liturgia das horas do Carmelo, a gente olha ali a quantidade de santa mulher que tem, e a gente olha a quantidade de pingada de homens que são santos. Por que será? Olha na igreja. A quantidade de santas mulheres e a quantidade de santos que são homens. Por que será que tem essa diferença tão grande? Por causa da sensibilidade de vocês, mulheres. E é verdade. Diante da cruz estava quem? Qual o único homem que estava em pé diante da cruz? João. O resto era o quê? Mulher. O anúncio da ressurreição, o primeiro anúncio da ressurreição, foi feito a quem? Mulher. Por causa dessa sensibilidade que Deus colocou em cada uma de vocês. Né? Mas o homem também traz essa sensibilidade, e traz mesmo. Quando a gente coloca essa sensibilidade dada por Deus em prática, nossa Senhora, a gente começa a perceber as coisas com muito mais rapidez. Agora, cuidado com o excesso, tá? E cuidado com a Eucaristia. Duas coisas vão acontecer. No excesso, qual que é o risco nosso? Qual que é o risco quando a gente tem algo em excesso? Soberba, vaidade, egoísmo, né? Fechamento, retenção. Né? E quando a gente não tem o necessário? Qual que é o pior pecado que aparece em nós quando nós não temos o necessário? Não entendi. Descrença, um dos pecados, mas o pior de todos eles. Comparação. Comparação. E a gente se compara o tempo inteiro. Por que fulano pode e eu não posso? Por que fulano tem e eu não tenho? Mas a raiz desse pecado, que é a comparação, está lá na origem. Lembra o maligno? Por que vocês não podem comer de todas as árvores do paraíso? Ele pegou uma premissa particular e universalizou. Aí Eva viu, Eva ouviu, Eva falou. Quer consertar a vida espiritual? Educa os olhos, educa o ouvido e educa a boca na hora de falar. Desviar os olhos daquilo que, né, nos afasta de Deus
para que a gente possa educar os ouvidos e evitar fazer o controle da língua. São Tiago, capítulo 2, inclusive 4. Né? Porque se nós não educarmos esses 3 sentidos, o corpo inteiro vai ladeira abaixo. Aí o diabo disse aqui, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como? Comparação, ser como o outro. Aí o outro é quem? Deus. Ele acrescenta de forma assustadora, vocês não vão morrer, vocês vão ser como? Deuses, versados no bem e no mal. Aí a pessoa se despiu da graça. Os nossos primeiros pais se despiram da graça. Eles estavam tão vestidos da graça de Deus que eles não se viam nus. E é bonita a locução. Olha só, gente, nunca se esqueçam isso. Tempo de retiro é tempo de tomar consciência da nossa vida, de como nós estamos e fazer um profundo caminho de reconciliação. Porque quando nós erramos e pecamos, o que acontece conosco? A gente acha que Deus esconde a sua face de nós. Muito pelo contrário. Quando nós erramos e pecamos, o que acontece? Deus imediatamente vem até nós e pergunta onde nós estamos. Adão, onde estás? E Deus não estava perguntando atrás de que árvore Adão tinha se escondido. Deus estava perguntando para ele, o que você fez com a sua vida? O que você acabou de escolher e o que você fez da sua vida? Essa pergunta também nós devemos fazer. O que eu estou fazendo com uma vida que não me pertence? Qual a coisa que eu preciso pedir perdão e dar perdão? Porque sem o perdão eu não vou para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Então, assim, tomar muito cuidado com o excesso e com a falta. Porque o maligno vai usar justamente dessas 2 prerrogativas para fazer com que nós nos percamos. No momento nós temos tudo, no momento nós não temos nada. A história da salvação, gente, é absurda. Mostra para a gente isso claramente. No jardim do Éden se tinha tudo. Jesus no deserto, nada. É o extremo. Ele só tem a quem? Só o Pai. E no relato da tentação é cômico, O diabo chega perto dele, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia ter dito assim, eu sou o pão da vida e a pedra angular. Vaza. Não, mas ele não dialoga com o mal, ele corta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele é a palavra, por excelência. Então, cuidado com esses 2 momentos, quando temos tudo ou quando nós somos privados de alguma coisa. Ou nós colocamos Deus como centro, ou nós vamos fazer de nós ou dos outros os nossos deuses. Esse é o perigo. Mas vamos pegar na folhinha de vocês aí. Assim como para Israel o primeiro passo ao encontro de Deus no deserto foi a libertação da escravidão do Egito, assim também a primeira etapa para penetrar no deserto da purificação do Espírito é sempre a perfeita libertação do jugo do pecado. O que me faz pecar? Ou o que tem me feito pecar? Na semana antes de vir aqui para o nosso retiro, qual coisa que me fez pecar? Eu estou disposto a deixá-la? Eu estou disposto a cortá-la da minha vida, como diz o Evangelho? Se sua mão leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino do céu soltando um dos membros do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Tem pessoas que têm pecados de estimação. Tem pessoas que têm a coragem de ir confessar-se e chegar perto de nosso sacerdote e falar assim, Frei, é o mesmo da semana passada. Pelo amor de Deus, gente. Frei, é o mesmo do mês passado. Como se a gente tivesse um HD, O coração da gente fosse um HD onde ficasse o registro dos pecados dos outros. Aí olha só, gente. Qual que é o problema de algumas pessoas quando falam isso? O problema não é o erro dela, o problema é a obstinação no erro. Porque quando a pessoa vai se confessar, ela foi avisada que a situação dela
é aquela, né, de pecado, e que aquilo vai deteriorar a relação dela com Deus, se ela de fato, né, estiver buscando o seguimento de Cristo, mas com a força do coração dela, ela vai fazer como São Paulo disse, né? Na vossa luta contra o pecado, vós não resististes até o sangue, porque Deus deu o sangue. Será que nós também damos o nosso sangue para tirar aquilo da nossa vida? Será que nós cortamos aquilo de fato da nossa vida? Ou nós vamos, né, deixando a coisa aí? Ah, não, Deus perdoa tudo, Deus é misericordioso. A desculpa agora é essa, que Deus é misericordioso. Mas no capítulo 7 de Mateus, a misericórdia de Deus se apresenta como justiça. O que você medir e usar como medida vai ser colocado sobre você. Deus não usa a medida dele, porque se ele usar a medida dele, quem vai para o céu? Ninguém. Nem o Papa Leão. Se ele usar a medida do outro que nós machucamos, qual que é o risco que corremos? Nós usamos uma medida errada com o outro vai fazer o que conosco? Vai usar uma desmedida conosco também. Vai juntar o meu sofrimento que eu pus nele com o sofrimento que ele já tinha, vai juntar, aglutinar isso e vai jogar sobre mim. Aí Deus faz o quê? Para ser misericordioso, ele não usa nem a medida dele e nem a medida do outro. Ele faz o quê? Pega a minha medida. Se você usou essa medida, vamos ver se você é capaz de ficar com a sua medida. Eu vou te dar a sua medida. Se você conseguir conviver com ela, beleza. Só que a gente não consegue, não. Não consegue, não. É por isso que nós somos chamados a perdoar não uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Né? Mas fazer o exercício da perfeição. Porque 7 é o número da perfeição. Né? 7 é o número da perfeição. Né? Mas aí na folhinha de vocês está assim, né? Olha só que coisa interessante. Assim como para Israel o primeiro passo ao encontro de Deus no deserto foi a libertação da escravidão do Egito, assim também a primeira etapa para penetrar no deserto da purificação do Espírito é sempre a perfeita libertação do jugo do pecado. Embora a alma se tenha exercitado longamente na vida espiritual, sempre necessita de purificação. Por quê? Permanecem ainda no espírito as manchas do homem velho, apesar de não as perceber nem as ver. São João da Cruz, na chama viva de amor e na noite escura, ele vai falar justamente que quando o Espírito Santo desce sobre nós e a chama do Espírito Santo começa a queimar aquilo que é impureza em nós, tudo vai saindo de nós. É igual madeira verde. Quando a gente coloca a madeira verde no fogo, né? E que a chama está muito grande, a madeira começa a dar aquele chorume, né? Aquela coisa escura, e vai saindo tudo da madeira, vai saindo tudo. Na hora que a madeira seca por completo, ela pega fogo. E depois de pegar fogo, ela vai ficando rubra, né? Vermelha, até se consumir. Até sair uma faísquinha nela, né? Se consumir. Aí ele fala que é o período da purificação completa em Deus. Quando nós nos transformamos, né, nessa rubridão de Deus, né? E deixamos o nosso coração se encandecer. Mas para isso é preciso tirar de nós ou sair de nós tudo que nos impede de caminhar na direção de nosso Senhor. Tudo mesmo. Situações, pessoas, todas as coisas que nos impedem de ir na direção de Deus. Eu costumo dizer que na minha vida passaram muitas pessoas e ainda passam. Algumas eu tenho a oportunidade de conversar com elas 1, 2, 3, 4, 5 vezes no ano, não mais que isso. Mas algumas pessoas na minha vida sumiram por completo. E depois de um certo tempo eu comecei a discernir que essas pessoas não sumiram, não. Deus me deu livramento. As pessoas que sumiram de vez na minha vida foi um livramento. Elas não saíram da minha vida. Deus me livrou delas. Um livramento. E isso vai acontecer também com vocês. Tá? Vai acontecer com todos nós no caminho, né, de nosso Senhor. Até São Paulo, tão favorecido por Deus, não deixou de perceber em si os resíduos da concupiscência, fonte de desarmonia e de luta profunda. Querer o bem está em mim, sim, ao meu alcance, mas realizá-lo não. Não faço assim o bem que quero,
mas pratico o mal que não quero. Eu me comprazo na lei de Deus, de acordo com o homem interior, mas vejo os meus membros outra lei a lutar contra a lei da minha razão. Que desditoso homem que sou! Quem há de libertar-me deste corpo que me dá tal morte? Lembra do texto de ontem? Isso. Quantas vezes essa semana nós não conseguimos fazer o bem que gostaríamos de fazer? Quantas vezes nesse mês nós não conseguimos fazer aquilo que nós nos propomos diante de Deus? Quantas vezes? Né? Então, mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de ver as coisas. Porque colocando Deus como centro, de fato, nós vamos conseguir ver, né, aquilo que Deus quer, né, nos dar. Né? Aquilo que Deus quer nos dar. Vamos já caminhando para encerrar e prepararmos para a missa. Pega aí na folhinha de vocês. Só Deus pode realizar esta obra de libertação, de purificação integral no coração humano. Como só Ele, com o poder de seu braço, conseguiu libertar o seu povo da escravidão dos faraós. E Deus intervém, produzindo vazio, o deserto em torno da criatura escolhida, que Ele quer consigo. Então Deus vai produzir no coração de vocês um vazio muito grande. Não é, gente, para fazer vocês se perderem. Não é simplesmente para provar vocês, não. Mas é para que vocês possam voltar todos os afetos, todas as potências, os desejos da alma de vocês para Ele. A palavra é abandono. É como se não tivesse ninguém por vocês. E vocês tomassem consciência, nós tomássemos consciência de que só Deus para nós nos basta. Ninguém mais. Né? Eu costumo brincar, dizer que o dia 2 de novembro nos mostra isso. Dia de finados. Muitos de nós vamos visitar, né, as sepulturas dos nossos entes queridos, e ali a gente vê, né, quem nós somos, né, para onde nós vamos, que não é para ali, nós temos fé, né, e quais são as coisas que nós levamos junto conosco. Leva o quê? Leva carro? Leva casa? Leva parente junto? Por uma ironia do destino, às vezes, pessoas que passaram a vida inteira brigando, se digladiando, são colocadas umas sobre as outras, e na hora que aquele que brigou a vida inteira com o de baixo é colocado, o de baixo não reclama mais. Faça. E como nós somos intercessores, que é a essência do peregrino, chamado de Nossa Senhora, eu trabalho muito com as pessoas, eu trabalho com as academias. Então, assim, eu convido todo tipo de pessoas. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu, como intercessora, eu tenho essa sensibilidade de onde estou, sentir o que as pessoas sentem. Nem sempre. Acredito eu que Deus permite para que a gente venha receber por aquela pessoa. Então, teve um caso e, por acaso, veio uma menina e ela chegou assim: professora Ju, por favor, reza pela minha sobrinha. E eu senti que não era para eu rezar por ela, mas eu fiquei em silêncio. Aí ela falou assim: é que a minha sobrinha, ela tem 25 anos e ela entrou em coma depois da anestesia e ficou entubada. E eu não tenho essa fé que você tem. Mas eu senti que era para ela fazer a intercessão pela sobrinha, não eu, né? Aí eu falei assim: olha, eu vou rezar sim. Vou rezar pela situação da sua sobrinha. Mas quando acontecem situações assim, só quem cabe é a Ele, é Deus, não é a mim nem você. Eu falei isso para ela. E aí eu fiquei 3 dias rezando pela situação e eu senti assim: poxa, Senhor, você está pedindo para rezar pela sobrinha dela, mas eu não estou sentindo a necessidade de rezar pela sobrinha dela. Será que isso é ruim? Eu fiquei assim nesse discernimento. E daí eu falei assim: Senhor, eu vou rezar por ela e pela sobrinha.
E eu fiz essa oração e pronto, eu fiquei em paz e passou. E a minha aluna sumiu 2 semanas, desapareceu da academia. Aí agora, essa semana, ela voltou e apareceu a professora. Eu quero dizer que a minha sobrinha, ela não está mais entubada, mas ela ainda está em coma. Eu disse, tá bom, vamos continuar em oração. Mas eu fiz uma coisa, eu fiz um propósito. Eu decidi não ficar direto na internet, no Instagram, eu me afastava de Deus. Eu falei, nossa, que bom. E daí eu pensei assim, a minha oração era para isso, para que eu pudesse rezar pela sobrinha, sabe? Eu não sei se vocês têm essa sensibilidade, mas em muitos dos casos que acontece comigo é assim. É sempre dando uma palavra, é muito difícil vir alguém que Deus me permite para que interceda por aquela pessoa. Mas sempre estou em oração. Devido à minha correria, eu busco a força do sacramento. No sentido. Sim, mas aí, como é que é seu nome mesmo? Juliana. Então, Juliana, você fez uma coisa importante. Você disse para ela que ela deveria se abandonar em Deus, em confiar, né? Se colocar toda em obséquio de Jesus Cristo. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Não tem outra oração. Não existe outra forma de oração. A oração é de abandono. Não é multiplicar palavras. É colocar-se na presença de Deus, que prometeu estar conosco todos os dias e que cumpre a sua promessa. Né? Enquanto nós não fizermos essa oração de abandono e de entrega, a coisa vai tomando uma proporção que nos torna egoístas. Por exemplo, para uma pessoa que está com um ente querido doente, ou em estado terminal, ou entubado, o que seja, para uma pessoa passar do amor ao egoísmo, é uma linha, uma fia tênue, igual a teia de aranha. Né? Tanto que, recentemente agora, eu dei unção dos enfermos a uma senhora de 99 anos. Né? E o nome dela é interessante, né? A Dona Nazaré. Né? E a Dona Nazaré estava espertinha dentro de casa, com 99 anos, fazendo o cafezinho dela, lavando a roupinha, cozinhando para os filhos, netos, bisnetos, tetranetos, e ela está lá. De repente, ela pegou uma pneumonia e ficou ruim, ruim mesmo. Aí, quando eu fui dar unção dos enfermos nela, a pedido do Vitor, que é ministro de Eucaristia nosso, um rapaz muito bacaninha, eu me encontrei com a filha dela, uma das filhas que é protestante. Aí, na hora que eu fui ministrar o sacramento, né, a filha protestante virou para mim e falou assim, ô Frei, eu estou rezando tanto para a mamãe ficar, porque a mamãe não pode morrer. Né? A mamãe não pode morrer, eu não quero que a mamãe morra. Com 99 anos. Né? Aí eu fui conversando com ela, né, falando direitinho, falei assim, olha, sua mãe está com 99 anos. Né? Ela já viveu a vida muito bem vivida. Vamos fazer o seguinte, me ajuda a fazer a oração de entrega. Porque se for da vontade de Deus, minha filha, não tem morte que possa levar sua mãe, se não for da vontade de Deus que ela vá. Se for da vontade de Deus que ela fique, ela vai ficar. Agora, se tiver chegado o momento dela, minha filha, você, eu, nós podemos fazer o que quiser, porque ela vai. E o mais importante é fazer com que ela tenha esse momento, nesse momento, né, essa não a permissão nossa, né, mas essa capacidade de ver em nós, né, o desejo de que se faça, que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. É a oração de Jesus, não o que eu quero, Pai, mas o que tu queres. Nós queremos de acordo com os nossos critérios. Os critérios de Deus são diferentes. Escuta o que o Frei está falando. Dei unção dos enfermos na mulher, na Dona Nazaré. 3 dias depois, ela estava onde? No fogãozinho dela fazendo café. Cuidando dos netos. Cuidando dos netos. Mais esperta do que qualquer um aqui dentro. Voltou para casa. O médico olhar. Mas ela estava com o pulmão tomado, que não sei o quê. Nós fomos fazer exame, não tinha nada no pulmão dela. Foi o Frei Luciano que fez alguma coisa. Não fiz nada. Quem fez? Aí chega na casa dela, tá com um tercinho dela na mão. Senta aí que daqui a pouquinho eu vou fazer um cafezinho para você.
né? Nós precisamos aprender a nos abandonarmos em Deus, a deixarmos de sermos egoístas, de querer as coisas do nosso jeito, de querer a conversão das pessoas. A gente é tão pretensioso que de vez em quando a gente reza pela conversão de fulano. Não tem nada de errado errar pela conversão de fulano. Inclusive, nós devemos rezar pela conversão de fulano, sim. Mas rezar como Santa Mônica, né? Santa Mônica, depois dela ter falado algum tempo com o filho dela, Agostinho, ela ficou num estado de tanta irritação com o filho dela, porque o filho dela ia para a zona boêmia, foi pai de um filho, né, e tudo. Estava com a vida devassa. Aí Mônica chega perto do filho dela e fala assim: meu filho, o que eu tinha para falar para você, eu falei. Eu não vou falar mais nada com você, mas eu vou te arrebentar. Eu vou rezar por você. Hoje eu coloco você na presença de Deus, meu filho. Eu não posso nada, mas vamos ver. Vamos ver. O que vai ser de você depois que eu te colocar e abandonar-me inteiramente nas mãos de Deus e saber que você só é meu filho por causa dele. Inclusive, você é mais dele, totalmente dele, do que meu. Hoje vai ser a minha oração. Não falou mais nada com Agostinho, mais nada mesmo. Não ficou em cima dele, não. É igual as mães que oram pelos filhos, né? Mães que oram pelos filhos, para de falar na cabeça dos filhos de vocês. Vai para a missa, vai para a missa, vai para a missa. Você confia na sua oração? Confia de fato que entregando os filhos de vocês para Deus e colocando nas mãos de Deus, Deus vai fazer? Jesus disse o que no Evangelho? Tudo que pedis ao Pai em meu nome e não duvidar, tenha consciência que você já recebeu. Mas não, e fica falando na cabeça, e fica falando. Ninguém dá conta. Mônica falou só mais uma vez. E ela rezou. Ela rezou com o coração. O que o filho dela virou? Santo doutor da igreja. Nós desconfiamos da nossa oração. Não poderíamos. Porque no momento de deserto, nós vamos encerrar agora, é o momento de nós nos abandonarmos completamente em Deus. Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixar Deus ser Deus. Caminho espiritual é caminho de abandono. Caminho espiritual é colocar-nos completamente em obséquio de Jesus Cristo. Esquecer dos nossos desejos, das nossas questões, né? E apresentá-las a Deus. Saber que Deus vai cuidar de nós. Ele cuida de nós. Né? Vamos pegar o penúltimo parágrafo e último e vamos ler e encerrarmos. Ao embate das dificuldades externas e da desolação interior, sente o homem despertar em si, como nunca poderia imaginar, movimentos desordenados de más paixões, que julgava já vencidas, impaciência, ira, repugnâncias para o bem, sobretudo para quem, às vezes, né, é uma pessoa negligente, né? Ah, não, vou deixar ele seguir o caminho dele, eu já estou cansado de falar, de fazer o bem e ele aproveitar, né? Além disso, extremo cansaço na oração. Vê, então, estar ainda muito longe de ter a carne submetida ao espírito, ou seja, de ter aquilo que é nosso, o nosso corpo, nessa dimensão mais sagrada do nosso corpo, toda voltada para Deus. Como São Paulo grita: quem me livrará deste corpo de morte? Assim, pouco a pouco, vai se despojando de toda a autossuficiência e adquire a profunda humildade. É só quando nós nos vemos incapazes, né, de nós por nós mesmos, de tomarmos qualquer decisão, de vencermos, né, a nossa batalha e nos confiamos completamente em Deus, Deus vai realizar a obra que Ele quer realizar em nós. Né? Embora ocultamente, Deus não deixa de assisti-lo com a sua graça, porque as dolorosas provações purificadoras não são para a morte, mas sim para a vida. E quando chegar a pessoa a reduzir-se a nada, isto é, a suma humildade, se consumará a sua união espiritual com Deus. Isso São João da Cruz diz na segunda subida do Monte Carmelo. Né? Então, abandonar-se em Deus, deixar Deus ser Deus mesmo
E sabe aquela coisa da oração de Jesus, uma das orações mais bonitas de Jesus, e encerramos com ela. Capítulo 11, versículo 25 de Mateus. Graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Porque assim foi do seu agrado. Então, enquanto nós não nos vermos pequeninos e tirar de nós, eu peço a vocês, meus irmãos, tirem do coração de vocês toda a autossuficiência. Tudo que tornar vocês autossuficientes não vem de Deus. Ninguém aqui é autônomo. É uma pretensão da nossa parte falar que nós somos autônomos. E depois de uma certa idade, então, a coisa fica mais gritante, né? Quando nós precisamos deixar os outros cuidar da gente. Quando nós somos acometidos de uma enfermidade ou de uma própria realidade da nossa existência humana, né? E deixar os outros cuidar da gente. Nós temos muita dificuldade em deixar os outros cuidar da gente. Em consequência disso, nós não deixamos Deus cuidar de nós. Não deixamos Deus cuidar de nós. Tanto que a fala de Ambrósio a Santo Agostinho, e eu encerro de fato com isso, é uma fala muito forte. E Santo Agostinho chega para Santo Ambrósio e fala assim, olha, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando o Senhor. Né? Aí Santo Ambrósio já sabia, né? Santa Mônica já tinha apresentado o filho dela para Ambrósio. Ô Ambrósio, conversa com meu filho, eu não tenho eloquência não, você tem. E ela não sabia, ela já tinha curado o coração do filho dela. Aí Santo Agostinho, eu estou buscando o Senhor. Aí Ambrósio vira para Agostinho e só fala isso. É engraçado você, né, rapaz? Você fala que está buscando o Senhor, mas você não se deixa encontrar. Você quer encontrar o Senhor, mas você não se deixa encontrar. Você está se escondendo de Deus o tempo todo. Agostinho para, abaixa a cabeça e sai desesperado e chora a noite inteirinha, porque ele estava se escondendo de Deus. Tanto que ele faz aquela oração bonita depois. Tarde te amei, Senhor. Tarde te amei, Senhor. Ó beleza tão antiga e tão nova. Estava dentro e eu fora. Te buscava em tudo e todo lugar. Esqueci de entrar para dentro do meu coração onde estava me esperando. Né? Então que Deus abençoe a nós nessa parte da manhã. O convite que eu faço a vocês e peço a vocês é que vocês leiam a segunda folha, ir ao encontro do Senhor. Porque se o Senhor nos chama a um caminho espiritual, é necessário também que nós possamos ir ao encontro do Senhor. Porque a parte da tarde, o Frei não só vai falar, mas eu vou dialogar com vocês sobre essa folhinha aqui. Pode ser assim? Nós vamos ter a Santa Missa agora. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus que aquilo que nós ouvimos essa manhã, nós possamos apresentar ao Senhor na Santa Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.